Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Bem-vindos a mais um Pôr do Sol, você é muito bem-vindo aqui no canal. O Pôr do Sol faz parte da nossa família já, da nossa dinâmica familiar. A gente no começo, quando a Olivia nasceu, demorou um pouquinho para se encontrar aqui, mas a gente percebeu que tem que ser gravado quando? À noite, quando o bebê dorme, né? Então agora não temos mais estresse de Olivia acordando, dormindo, enfim. Seja bem-vindo, a gente tá conversando aqui sobre o capítulo 11 de Hebreus. A gente tá gostando de receber o sábado, na sexta-noite, né, no pôr do sol, conversando sobre pessoas de fé, porque nesse capítulo a gente encontra várias menções de personagens bíblicos famosos, né, que a gente lê, que a gente ouve muito e tal. E a gente tá discutindo aqui por que eles estão aqui, nessa galeria, como a gente chama comumente, dos heróis da fé. E a gente tá percebendo que a maioria deles eram pessoas bem sem fé, pessoas que duvidavam, pessoas que tropeçaram na fé, mas estão aqui, foram mencionadas como pessoas de fé. Então esse é o nosso assunto, e eu acho que ele é um assunto tão importante para o momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento de incerteza, de medo mundial, não tem para onde correr, mas a gente pode ter certeza de que a gente pode ter fé nesse Deus. Então eu vou ler aqui, nem falei para vocês qual é o personagem de hoje, né? O personagem de hoje é um dos meus favoritos da vida, tá? Entre os meus top 3 personagens favoritos, e é Abraão. Ele tem uma história incrível de fé, assim, em vários níveis, em vários momentos, não é só um episódio de fé, são alguns episódios. E hoje a gente vai falar sobre o início. Nós não vamos falar da história inteira, de todos os episódios de fé de Abraão famosos, mas a gente vai falar sobre o começo. Então eu não vou ler toda a menção de Abraão aqui no capítulo 11 de Hebreus. Vou começar no versículo 8. Diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aí no versículo 11 e 12 continua falando sobre Abraão em outros episódios, mas a gente vai se ater a essa parte aqui. Olha, se a gente tá falando sobre fé, realmente esse é um episódio bastante desafiador para a fé de qualquer um, acredito. Abraão, ao que tudo indica, era uma pessoa que tinha raízes numa cidade, família, e aí Deus chega e fala: arruma suas malas e vem. Vou pra onde? Eu vou te mostrar, só vem. Isso, assim, como é que a gente começa falando sobre esse tipo de fé? A fé de Abraão, na verdade, na Bíblia, Abraão ele é citado como o pai da fé, aquele que nós temos como referência. Quando a gente pensa em fé, a gente pensa em Abraão. Na nossa vida, normalmente, quando a gente está para tomar uma decisão importante, quando a gente está passando por algum problema, a gente sempre procura alguém, né? Alguém de fé, alguém de oração. E o povo de Israel sempre lembrava de Abraão, porque Abraão, ele iniciou esse processo para todo o povo de Israel, porque ele foi o pai do povo de Israel. Então, o povo de Israel olhava para trás e pensava: como que Abraão agiria? Como que Abraão agiria? E é importante a gente pensar dessa maneira. Quando a gente lê esses relatos da Bíblia, como Davi agiria? Como que teria agido José na minha situação? Como que teria agido Gideão, como a gente já falou? Interessante você falar isso, porque às vezes a gente pensa nessas pessoas assim como pessoas distantes, né? Não, são seres humanos. A Bíblia quase míticas. Está falando desses seres humanos. E Abraão era um ser humano. E agora você falou de uma coisa importante. Quando
Abraão recebe esse chamado, quando a gente fala que ele saiu de uma cidade, deixou a família, deixou os pais, pode ser algo até corriqueiro, porque hoje a gente muda de cidade, eu e você, a gente saiu do Brasil, veio para os Estados Unidos, deixamos nossa família no Brasil, parece algo corriqueiro, porém, quando a Bíblia fala que ele deixa a família, deixa a sua parentela, deixa a sua cidade, a Bíblia está falando de algo muito mais profundo. A Bíblia está falando de raízes sociológicas e também raízes religiosas e espirituais. Era muito comum o filho, principalmente o herdeiro, e Abraão aparentemente era o herdeiro, talvez o filho mais velho, ele ter que levar o legado do pai. O legado religioso, o legado espiritual, familiar, as tradições. Quebrar com as tradições era e é muito difícil. E quando Abraão recebe esse chamado, ele morava em Ur. A cidade de Ur era na Mesopotâmia, que hoje é a moderna área do Iraque. Mas quando ele morava naquela cidade, a cidade de Ur era muito cosmopolita. Cidade grande. Era uma cidade grande e era uma cidade extremamente pagã, idólatra. Aparentemente, a família de Abraão era uma família influente naquela cidade e eles eram idólatras. O pai de Abraão era uma pessoa idólatra. A mensagem de Deus havia se diluído naquela sociedade. Talvez Abraão conhecesse ainda a mensagem antiga do Deus Criador, mas ela havia sido diluída. E agora, olha que interessante. Alguns relatos na Bíblia mostram esse chamado de Deus para Abraão. A gente conhece o famoso relato em Gênesis 12, que é quando Deus aparece ali para Abraão e fala, sai da terra dos seus pais, da tua parentela e vem, como você falou. Mas no livro de Atos, capítulo 7, tem também uma outra passagem que fala sobre essa saída de Abraão. E lá em Atos, capítulo 7, aparentemente existiram dois chamados. Um, quando ele saiu de Ur, que é na Mesopotâmia. E o outro chamado é que ele estava numa cidade chamada Harã. Então, olha, vou ler para vocês para a gente entender. Olha só, o chamado de Abraão. Atos capítulo 7, versículo 2. Estevão, um personagem bíblico, estava sendo interrogado e ele começa a contar a história do povo de Israel e ele diz assim, varões irmãos, pois ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra que hoje vocês habitam. Ou seja... Então ele não saiu direto assim. Exato. A fé de Abraão era muito pequena, óbvio. Por quê? Porque ele ainda não conhecia Deus. Deus se apresenta para Abraão lá em Ur, na grande cidade. Abraão aceita que Deus tem um plano para a vida dele, mas ele não tem coragem de se jogar completamente nesse plano. Ele sai de Ur e vai para uma outra cidade chamada Harã. Ele ainda não saiu completamente dessa região onde moravam os pais. Ele não saiu completamente ainda do culto pagão. Ele ainda estava titubeando entre seguir a Deus completamente ou continuar com aquela cultura dele. Talvez ele pensava assim, eu posso seguir a Deus aqui. Eu não estou mais em Ur, eu já estou em Harã. Já saí. Já estou fazendo alguma coisa, já estou melhor do que antes. Mas sabe que é engraçado? Porque quando a gente faz isso, a gente sabe que a gente está fazendo isso. A gente tenta fazer as pazes com a nossa consciência, mas no fundo a gente sabe que não é, a gente não está cumprindo 100% do plano de Deus. Jonas pegou o barco e fugiu, entendeu? E enfim, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, mas eu nunca tinha prestado atenção nisso. O pai da fé não conseguiu se entregar 100%. Ele fez algo, Deus o chamou lá em Ur, e ele toma uma decisão, mas ele vai para uma outra cidade chamada Harã, que fica ali próximo, aí Deus o encontra novamente. Deus fala para ele, Abraão, eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida, acredita em mim.
toma a decisão. Aí ele toma a decisão. É lá em Harã, o pai dele morre, talvez isso ajudou ele a tomar a decisão, e aí ele fala, quer saber de uma coisa? Vou me jogar de cabeça nesse plano desse Deus. E ele começa um processo de fé. De entrega, de né? entrega. Na nossa vida acontece da mesma maneira. Você e eu, nós também temos o nosso momento de fazer a vontade de Deus, mas às vezes a gente não consegue fazer por completo. E Deus tem paciência. Deus tem paciência. Agora, olha que legal. A Bíblia diz que nós não seremos julgados pelo nosso tempo de ignorância. Atos capítulo 17, versículo 30. O que isso quer dizer? Naquele momento, Abraão ainda não conhecia todo o plano de Deus. Deus se revelou a ele e sobre aquela revelação, ele tomou uma decisão. Pelo que você está me dizendo, parece que Deus estava treinando Abraão aos poucos, porque quando a gente continua lendo a história de Abraão, assim, Nossa. as provas que ele passou e as experiências com Deus, as experiências de fé, né? Depois a questão de Isaac, de não ter filho, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Mas assim, são coisas fortíssimas e super profundas, e quando a gente olha, a gente pensa, uau, que fé! Mas demorou. Mas não começou assim, né? A história de Abraão de fé começou com esse homem que não conseguia se entregar completamente. A gente não sabe quanto tempo demorou entre esses dois chamados. Ele sai de Ur e vai para Harã. Ele ainda não se desconecta totalmente. Ele ainda não quebra completamente com a tradição. Ele possivelmente continua ainda sendo um idólatra. Ele ainda continua talvez fazendo parte daquela comunidade, tentando servir a Deus pela metade. Aí, como você falou, o Espírito Santo vai no coração falando, poxa, você sabe que não deveria estar aqui. Por que você continua aqui? Não é assim com a gente? Quando você começa uma caminhada com Deus, Ele te revela algumas coisas na palavra, aí às vezes você tem dificuldade de tomar a decisão. Deus está falando com você nessa noite. Será que Ele já não falou algo? E hoje Ele está falando de novo? E Ele está falando para você, agora toma a decisão. Vem comigo. Posso contar um testemunho pessoal aqui, que a gente vai ser um pouquinho do assunto, mas que tem tudo a ver com o assunto ao mesmo tempo. Eu já contei essa experiência muitas vezes por onde eu passei, enfim, nos lugares onde eu cantei e tal, mas muitos que nos assistem sabem que a gente não mora no Brasil, a gente mora nos Estados Unidos. E quando eu estava para me mudar para os Estados Unidos, foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, porque eu não queria vir morar aqui. Apesar de muita gente achar o máximo morar fora do Brasil e tal, não é fácil você sair do seu país, da proximidade com a sua família, enfim, N razões. Às vezes é muito romântica essa coisa de morar fora do Brasil. E eu tava muito feliz no Brasil. E eu tinha meu trabalho, eu tinha começado meu ministério, eu cantava, tava tudo bem. Mas enfim, por uma série de eventos e razões, eu senti no meu coração que Deus queria que eu viesse pra cá, e eu não sabia por quê. Então, pra mim, na minha situação, era a mesma coisa, vem que eu te mostro. Só que isso era uma coisa tão difícil pra mim, porque minha vida tava tão certinha no Brasil, sabe? E eu lembro que eu passei 6 meses chorando todos os dias, porque eu tinha essa sensação de que Deus tinha essa vontade pra mim. Eu não tinha coragem de desobedecer esse sentimento, ou seja, eu ia vir para os Estados Unidos, mas eu tava muito triste porque eu não queria. E, enfim, eu lembro de ter orado, de ter perguntado, Senhor, será que eu tô, sabe, sentindo coisas que não tem nada a ver, tô inventando? Comecei a ser meio cética, assim, contra as minhas próprias convicções. E no fim das contas, gente, e daí eu achava assim, que se eu viesse pra cá, pros Estados Unidos, eu ia parar de ser cantora, enfim, minha vida ia acabar. E no fim das contas, eu vim pra cá e Deus me deu uma família, porque eu conheci este varão que vos fala aqui. E continuei cantando no Brasil, ele fez milagres, e assim eu vivo há 9 anos, morando nos Estados Unidos. Mais pela fé do que cantando no qualquer Brasil. outra coisa. Mas o meu ponto é esse, que às vezes a gente tem essa sensação, a gente sabe que Deus tá falando com a gente, mas a gente... Você falou uma coisa muito legal não que quer. eu acho que a gente pode resumir aqui. Você falou, vem que eu te mostro. Fé é exatamente isso. Muitas pessoas falam assim pra Deus, me mostra que eu vou. Fé é, vem
e eu te mostro. Com Abraão foi assim, mas ele teve uma fase, ele teve um momento. Ele sai de Ur, ele vai para Harã. Deus o encontra nesses 2 lugares e o chama 2 vezes. Nessa noite, talvez Deus esteja chamando você. Talvez você já recebeu uma revelação de Deus para algo que você deve fazer e você ainda não tomou a decisão. Os planos de Deus para a sua vida são melhores e maiores do que os seus. Amém. Confia nele. Ele não tem planos de dor para você. Ele não tem planos de destruição. Todos os planos de Deus para você são planos de paz, de amor, para te levar para o fim que você deseja, mas você não sabe chegar lá. Então fala assim para Deus: Senhor, eu vou, porque eu acredito que o Senhor vai me mostrar o caminho durante o percurso. Mesmo que o caminho seja, você se sinta no escuro e esse período de escuridão em que a gente tá andando, mas não vê o que vai acontecer, não sabe, é desconfortável. A gente não gosta dessa sensação. Eu, pelo menos, me senti extremamente desconfortável, sem saber o que seria do dia de amanhã. Mas Deus nos guia assim, ó, completamente. Se a gente se entregar e ir, Ele nos leva. A gente precisa realmente acreditar. E a gente vai conversar mais sobre Abraão e vocês vão ver que o processo da fé de Abraão durou anos. Muitas outras experiências. Essa foi só o começo. Aonde Deus quer te levar, a gente não sabe. O que Ele vai fazer com a sua vida, a gente ainda não sabe. Mas se você não der o primeiro passo, se você não sair, se você não falar eu quero, eu confio, eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida, eu vou fazer, você nunca vai saber. Então acredita que Deus tem um plano. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua revelação, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor enviou a Jesus a essa terra para nos revelar ainda mais o seu caráter. Quando nós entendemos os seus planos para a nossa vida, o seu chamado para a nossa vida, nós precisamos tomar uma decisão. Nessa noite, talvez alguém está no vale da decisão. Que o Senhor possa ajudar a essa pessoa a aceitar que os seus planos são infinitamente melhores e que o Senhor vai cuidar de cada detalhe. Assim como o Senhor cuidou da vida de Abraão, o Senhor também vai cuidar de nós hoje. Nos ensine a confiar e a entregar a nossa vida nas suas mãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.